Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. A Netflix continua dando muito o que falar nesses últimos dias por causa do compartilhamento de senhas, por causa das novidades envolvendo essa nova estratégia da Netflix. E hoje eu vou falar um pouquinho a respeito dos R$12,90 e principalmente a respeito do envolvimento do Procon nessa situação. Então, vamos lá! Então, pessoal, eu imagino que a maioria de vocês já sabe que o Procon é a Fundação de Proteção e Defesa ao Consumidor, alguma coisa nesse sentido, que é justamente uma fundação, que tem como principal objetivo defender os direitos dos consumidores. E, obviamente, com a decisão da Netflix, só recapitulando, a Netflix vai começar a cobrar R$12,90 para um assinante extra. Então não é um assinante dentro da sua própria conta, você vai estar desmembrando ele vai estar linkado à sua conta através do pagamento, só que ele vai ter uma conta extra, que não é uma conta integral, digamos assim, porque ele vai ter somente uma tela simultânea, na verdade somente uma tela, não vai ter mais de uma tela simultânea, e somente direito a um perfil. Mesmo se você morar em 2 pessoas, em 3 pessoas nessa outra casa, você tem direito somente a um perfil. E ao contrário do que muitas pessoas estão falando por aí, você não pode adicionar 3 pessoas diferentes como assinantes extras. Você pode adicionar no máximo 2 pessoas no plano de R$ 55,90 e uma pessoa no plano de R$ 39,90. Então eu tenho visto aí muitas postagens que viralizaram nas redes sociais falando, pô, se eu adicionar 3 pessoas extras vai sair R$ 96, alguma coisa nesse sentido. Não vai, porque você nem pode adicionar 3 pessoas extras. Você pode adicionar no máximo 2 pessoas se você tiver o plano de R$ 55,90. E o que aconteceu envolvendo o Procon? O Procon, depois de receber uma enxurrada de reclamações, não só o Procon, o Reclame Aqui, qualquer lugar que você entrar onde você consiga visualizar as reclamações, você vai ver uma enxurrada delas, inclusive nas redes sociais, só que o Procon decidiu agir por causa dessas reclamações e falou que vai notificar a Netflix solicitando explicações. Eles não falaram, pelo menos até o momento, eles não falaram que vão tentar impedir essa cobrança, eles estão falando que querem mais explicações a respeito do assunto. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho do que o Procon falou, eu só quero dar a minha opinião. Eu acredito que a Netflix tem que explicar um pouquinho melhor, sim, porque muitas coisas ainda estão um pouquinho questionáveis. Eles estão falando que as pessoas têm que estar conectadas na mesma rede, só que se você tem uma casa e você tem uma edícula no fundo que usa outra rede, por exemplo, se você está trabalhando numa empresa, a empresa às vezes tem redes diferentes para cada um dos setores, quer dizer que você vai ter que ter várias Netflix se você quiser utilizar. Ou eu vi vários exemplos das pessoas lá no Reclame Aqui dizendo, pô, eu moro de segunda a sexta em São Paulo, porque eu estudo em São Paulo, e eu moro de sábado e domingo na minha cidade, seja em São José, seja em alguma outra cidade. Como é que eu faço? São 2 casas diferentes, eu vou ter que pagar um ponto extra, sendo que é literalmente a casa que eu uso, Eu moro numa casa em São José e num apartamento em São Paulo durante a semana, eu vou ter que pagar 2 assinaturas por isso, E muitos outros exemplos de pessoas que têm situações parecidas. Eu mesmo moro numa cidade e viajo praticamente todo final de semana para outra cidade, para a cidade que meus pais moram, então é como se fosse ainda, eu tenho meu quarto lá, eu moro lá basicamente, eu tenho uma televisão no meu quarto, eu não vou poder utilizar a minha Netflix na minha televisão no meu quarto. Realmente é um absurdo que precisa de um pouquinho mais de explicações. Tem milhares de situações, Eu queria que vocês comentassem aqui abaixo também se tem alguma situação de vocês que se enquadra, nessa zona cinzenta que eles ainda não explicaram. Eles deixaram a entender que se você for viajar, você pode, numa boa. Provavelmente eles vão dar um prazo ali de 2 ou 3 dias para eles mandarem uma confirmação, para você ter que fazer uma confirmação em 2 etapas. Então eles vão complicar de alguma forma, só que eles deixaram totalmente a entender que você vai ter o direito de utilizar a Netflix se você for viajar. Então aqui eu peguei uma reportagem para analisar com vocês, porque eles já deram uma compactada aí no assunto. Procon São Paulo notificará a Netflix por cobrança extra para senha dividida. Um dia após anunciar a cobrança extra para impedir o compartilhamento de senhas no Brasil, e lembrando que eu já fiz um vídeo que vocês podem ver aqui em cima, eu não vou recapitular tudo que eu já falei, a Netflix virou alvo de reclamações de consumidores no Procon de São Paulo. Segundo o Procon, a notificação tem 3 motivos: elevado número de denúncias recebidas pelo Instituto após o anúncio da Netflix. O Procon São Paulo não informou a quantidade de reclamações
Eu imagino que tenha sido na casa aí das dezenas de milhares, pelo que eu tenho visto nas redes sociais, pelo menos. Entender o que de fato a Netflix está anunciando aos seus assinantes, saber se efetivamente a empresa está adotando um novo critério de cobrança e como funcionará este eventual novo sistema de acesso. Após os esclarecimentos da Netflix, o Procon São Paulo analisará se a empresa cometeu eventuais infrações ao Código de Defesa do Consumidor. Isso tem que ser levado em consideração também, é que os serviços de streaming ainda não são regidos por um órgão maior do governo, ainda não tem uma Anatel, por exemplo, para dizer o que os serviços de streaming podem ou não fazer. Então pode ser que a Netflix não tenha infringido nada nesse sentido, mas aqui eles estão falando direto do Código de Defesa do Consumidor. Então, de qualquer forma, pode ser que a Netflix esteja infringindo alguma lei. Aqui, somente com a comprovação das mudanças e a formalização das reclamações, será possível avaliar se a nova forma de cobrança pelo acesso ou a tecnologia utilizada para controle tem amparo legal no Código de Defesa do Consumidor. Essa parte eu achei importantíssima, se a nova forma de cobrança pelo acesso ou a tecnologia utilizada para controle tem amparo legal. Eles ainda não deixaram 100% claro o que eles vão utilizar para definir se a pessoa está infringindo ou não, mas essa tecnologia utilizada pode não ter o amparo legal. E aqui eles estão explicando, falando das coisas que eu já reiterei para vocês aqui, que eu já falei, eu já mostrei esse e-mail aqui que eles vão enviar para os clientes. Se vocês quiserem mais informações também, eu recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores que eu vou colocar aqui do lado. E eu decidi também entrar aqui nos termos de uso da Netflix, porque era uma percepção que eu tinha, que nos termos de uso a Netflix já proibia o compartilhamento de senhas. Eu sei que não é a mesma coisa, você proibir e você cobrar são coisas diferentes, mas até hoje no termo de uso da Netflix não tem basicamente nada a respeito disso. Eu dei pelo menos uma passada, eu não li literalmente tudo, mas eu dei uma passada de olho, parece pelo menos que não tem. Aqui eles colocam faturamento e cancelamento, serviços Netflix, senhas e acesso à conta. Eu imaginei que aqui eles falariam alguma coisa nesse sentido, mas o máximo que eles falam é isso daqui, para ajudar a manter o controle e evitar que usuários não autorizados acessem, o titular da conta deve controlar os aparelhos usados para acessar o serviço e não revelar a ninguém a senha nem as informações da forma de pagamento associado à conta. Então, de certa forma, eles estão falando aqui nos termos de uso que você não pode compartilhar a sua senha, só que eles não estão falando em todas as palavras, eles não estão proibindo, eles estão recomendando por motivos de segurança que você não compartilhe a sua senha. E aqui é a postagem que eu falei para vocês, uma postagem muito legal, eu concordo totalmente com o raciocínio, só corrigindo, porque como vocês estão vendo aqui, já tem mais de 10 mil curtidas e não só, eu tô vendo muitas pessoas compartilhando nas redes sociais exatamente essa publicação, mas é uma publicação errada, porque ele tá falando aqui, se você assina Netflix 4 telas e compartilha com mais 3 pessoas, como eu disse, você não pode compartilhar com mais 3 pessoas, o valor final será R$ 94,60. Na verdade, não vai ser R$ 94,60, porque, como eu disse, você não tem essa possibilidade. Sabe o que você pode assinar com esse valor? Isso daqui eu concordo plenamente, Disney Plus, Star Plus por R$ 14,90, através do Mercado Livre, HBO Max por R$ 24,95, Paramount, Prime Video, Globoplay e Apple TV Plus, e você somando tudo isso dá R$ 94,51. Então, mesmo que você colocasse o valor de 81 e pouco, acho que 81,30 mais ou menos, ainda assim é um post que faz total sentido, porque você pagando 81 para Netflix, você pode pagar 94 e ter acesso a todos esses outros serviços. E só mostrando aqui, aonde que esse post errou, adicione um assinante extra com o plano padrão ou até 2 com o plano premium. Então, se você tem esse plano padrão de R$ 39,90, você tem direito a um assinante extra. Se você tem o Premium, você tem direito a 2 assinantes extras. E esses 2 assinantes extras não vão fazer parte da sua conta. Você vai ter o direito às telas simultâneas, etc. Só que você vai criar um novo assinante, que vai ser um assinante extra, só que ele vai ter direito a somente um perfil e somente uma tela. Então é uma conta bem light, digamos assim. E tem algumas restrições também com relação a downloads e etc, que eu já falei em um vídeo separado. E aqui eu decidi dar uma olhada também para fechar o vídeo no Reclame Aqui. Todas as reclamações, a Netflix ainda tem uma nota boa,
8,3, mas se a gente olhar nos últimos 12 meses era 8,4, em 2022 também 8,4, antes disso era 8,6, né, em 2021, então dá pra gente dizer que de 2021 para hoje caiu de 8,6 para 8,3. É uma queda relativamente considerável se a gente considerar que já existe um histórico muito positivo para a Netflix. Para você ter uma queda de 0,3%, realmente é uma quantidade bem considerável de notas negativas, né, digamos assim, de reclamações. Aqui a gente vê, né, muitas pessoas, Netflix abusiva, cobrança por login em outra residência, voltar ao plano de 2 telas, abusiva, cobrança de taxa abusiva, né? E a maioria das pessoas aqui estão contando uma história mais ou menos como a que eu disse para vocês. Pô, eu moro numa casa, eu trabalho em outra cidade, eu tenho que usar Netflix também, eu vou ter que pagar 2 vezes. Muitas pessoas ainda estão questionando essa situação porque não ficou muito bem explicado. Mas voltando lá para a reportagem, ó, o que a Netflix considera uma residência? Segundo a Netflix, uma residência é uma coleção dos aparelhos conectados à internet no local principal em que você assiste a Netflix. Então você está pegando a televisão principal que você mais assiste, provavelmente, e todos os aparelhos conectados naquela mesma rede seriam dentro da residência. Obviamente celulares não se enquadram porque celular é móvel, né? Então você leva para onde você estiver. Então vai ser muito mais difícil eles conseguirem manter o controle. O que eu acho que muitas pessoas vão acabar fazendo é dividir a conta, por exemplo. Ó, vamos combinar o seguinte: eu assisto a Netflix na televisão, você assiste a Netflix no celular e assim por diante. Eu ainda quero fazer um vídeo até sobre as teorias que as pessoas estão soltando por aí de como burlar, né, tudo isso que a Netflix está fazendo, mas não é o foco do vídeo de hoje, né? Ó, e exemplifica: a residência Netflix pode ser definida usando uma TV. Todos os outros aparelhos que usam sua conta Netflix na mesma conexão com a internet que essa TV farão automaticamente parte da sua residência. Novamente, tem todas aquelas situações. Se você tem 2 redes diferentes, se você tem uma casa com 2 andares, às vezes o sinal não chega, aí você tem que modificar a rede. Será que vai funcionar? Tudo isso está muito mal explicado. Ainda é possível ter conta com acessos a múltiplos dispositivos? Via de regra, a plataforma parece querer que as pessoas acessem prioritariamente de suas casas. Oficialmente é a chamada residência Netflix, o local onde a conta principal está cadastrada. Então não poderei mais assistir Netflix fora de casa? Errado, você vai conseguir sim assistir Netflix fora da sua residência. Para isso, o serviço diz que será preciso fazer uma verificação do aparelho ou alterar sua residência Netflix. Aqui eles falam a respeito de viagens também. Né, ó, se eu viajar, não estarei na minha residência, vou conseguir acessar? Sim, a empresa já garantiu, né, eles já falaram sobre isso. Como o serviço de streaming sabe se eu estou fora da residência Netflix? A companhia diz que usa informações como endereços IP, né, identificação de conexão à internet, e dispositivos e atividades da conta em aparelhos conectados. Então eu, por exemplo, que uso com frequência um VPN, até por motivos de segurança, às vezes eu ligo o VPN aqui no Brasil mesmo, só que ele muda, né? Eu não sei exatamente como funciona um VPN, só que pelo que eles estão falando aqui, tem chance deles identificarem que eu mudei de residência ou que eu estou em outro lugar, simplesmente porque eu estou utilizando um VPN. Então, realmente o Procon tem que notificar a Netflix tem que soltar uma lista de regras de como isso vai ser aplicado, porque não faz muito sentido, né? Como eu disse, o exemplo do VPN é muito óbvio. Muitas pessoas usam VPN por motivos de segurança e aí você não vai ter acesso mais à sua própria Netflix, que tem um valor bem acentuado, né? Você está pagando R$ 55,90 e você não tem acesso ao seu próprio serviço de streaming. E eu conversei inclusive com um amigo meu que é advogado, né? Ele entende bastante desses assuntos porque ele trabalha de forma tangencial também com televisão e coisas nesse sentido. Ele falou que existem muitas regras que as televisões por assinatura têm que seguir, por exemplo, para ponto extra, para você criar 2 pontos diferentes, que os serviços de streaming ainda não têm que se enquadrar nessas regras. Então, pelo menos ele falou para mim que acha importantíssimo que o Procon faça essa cobrança, né, digamos assim, da Netflix pedindo explicações. Ele falou que a Netflix tem muita coisa sim para explicar, porque no mínimo eles teriam que mandar um novo aceite para todos os clientes optarem e aceitarem essas novas regras, porque quando a gente assinou a Netflix originalmente, essas regras não existiam. Então, pessoal, agora como sempre eu gostaria de saber de vocês, o que
vocês acham de toda essa situação envolvendo o compartilhamento de senhas? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.